Quero saudar aqueles também que estão assistindo o culto online. Que Deus possa abençoar a todos e que aqueles que estão online e estão na cidade de Campinas possam se reunir presencialmente conosco o mais rápido possível. Continuando a nossa série de mensagens no Salmo 19, estamos caminhando, versículo por versículo, aquela parte que fala sobre a importância da palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é o bem mais precioso que está ao nosso alcance. Vários textos da palavra de Deus mostram que os ensinos de Deus devem ser considerados mais preciosos do que ouro, do que pedras finas e assim por diante. Então, esse salmo foi escrito com o objetivo de enfatizar e de adorar a Deus, reconhecendo que o relacionamento que Ele oferece para ter conosco é o bem mais precioso que qualquer ser humano possa ter e que nós temos. E eu tenho falado sobre essa verdade, essa tese, o desejo de conhecer a lei de Deus para obedecer com contentamento e profunda gratidão é uma prova que comprova que o seu relacionamento com Deus é o seu bem mais precioso. Antes de continuar na mensagem, o Wendel já orou pela mensagem. Então eu quero que você ore por você, por mim e pela mensagem. 1 minuto, oração silenciosa. Converse com Deus rapidamente a respeito de tudo que você já ouviu e daquilo que você vai ouvir ainda hoje. Querido Deus, sei que sou pecador, nós sabemos que somos pecadores, sabemos que o Senhor é santo, ó Pai querido, e graças ao sacrifício de Jesus, podemos falar com o Senhor, podemos entrar na Tua presença, ó Pai querido, com liberdade, com ousadia, ó Pai, sabendo que pelo sangue de Cristo somos purificados e podemos, ó Pai querido, falar contigo abertamente. E o meu pedido agora, ó Pai, é que o Senhor me use para a Tua honra e Tua glória, que o Senhor não permita, ó Pai querido, que eu fale nada que não venha de Ti, e que o Senhor, ó Pai querido, use a Tua palavra na nossa vida para mudar aquilo que precisa ser mudado e para aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, no que se refere à Tua palavra, o nosso relacionamento com os Teus mandamentos, ó Pai querido, o nosso relacionamento com o estudo da Tua palavra, com a meditação da Tua palavra e com a obediência à Tua palavra. Eu peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre as qualidades e os benefícios da lei de Deus, isso é, da palavra de Deus, e nesses versículos de Salmo capítulo 19 nós temos um bom resumo.
Então, nós já vimos que a primeira qualidade, ou a primeira verdade, ou o primeiro benefício, estão tudo incluído aí. Somente a lei de Deus é perfeita e poderosa para restaurar o caráter do homem. Nós vimos também que somente a lei de Deus fornece princípios confiáveis, capacitando quem a segue a escolher a melhor decisão em todas as áreas da vida. Nós vimos também que somente a lei de Deus garante justiça igualitária, provendo ou promovendo equilíbrio mental e emocional para quem a segue. E hoje eu quero falar sobre que somente através da lei de Deus o ser humano pode ver a si mesmo como realmente é, no que ele deve ser e como ele pode ser transformado. É isso que o versículo 8 do Salmo 19 nos afirma. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Somente a lei de Deus permite ou pode fazer com que o ser humano veja a si mesmo como realmente é, e nós somos pecadores, que mostra para nós aquilo que nós devemos ser, isso é igual a Deus, ser de santo, como Ele é santo, então devemos ser iguais a Jesus, e como nós podemos passar por esse processo de transformação que nós chamamos de mudança bíblica. Não é qualquer mudança, mas é aquela mudança conforme a palavra de Deus. A Bíblia aqui recebe o título de mandamentos. Essa palavra mandamentos, na língua hebraica, se refere a ordens de prudência. São ordens que Deus nos dá, que nos ajuda a sermos sensatos. Prudente, ou a pessoa prudente, é aquela que opta pelos ensinos que evitam o perigo, evitam prejuízos. Então ele começa a mostrar tudo o que a palavra de Deus é, tudo aquilo que ela faz por nós, e ele usa esse termo para mostrar o seguinte: você quer ter uma vida prudente, você quer ter uma vida que saiba escapar dos perigos, você tem que ir para os mandamentos do Senhor. E mandamento significa que não são meros conselhos, são ordens, nós precisamos obedecer. Então, a palavra de Deus nos livra de perigos de tomarmos decisões erradas e, consequentemente, sofrimento e prejuízos. E é isso que esse texto nos ensina. Prudência é uma característica de quem se comporta com sabedoria, aquele que sabe como evitar os perigos, como evitar as consequências desastrosas. A implicação é que a palavra de Deus evita que nós tomemos essas decisões. E quando a gente toma a decisão contrária à palavra de Deus, nós estamos nos expondo a perigos e a uma vida de desastres. Todos os mandamentos de Deus, todos eles, têm como objetivo tornar as pessoas sábias, ajudar as pessoas a reconhecerem que existe certo e errado. E através da palavra de Deus a gente pode identificar o que é certo e o que é errado. É isso que o termo límpido significa. E a gente vai nos aprofundar nesse termo. Por que que é importante? Porque nós vivemos numa sociedade que não aceita que algo, ou que existe certo e existe errado em todos os aspectos da vida. Nós vemos uma sociedade de meios termos, que negociam de acordo com a circunstância as, entre aspas, convicções. Todos os mandamentos de Deus, todos, sem exceção, têm como objetivo provar que o ser humano perdeu a capacidade de saber o que é certo e errado. O ser humano não tem capacidade para saber do que é certo e errado.
Por isso que ele precisa de alguém moralmente perfeito para dizer para ele o que é certo e o que é errado. Esse alguém é o nosso Deus. Os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor, são límpidos e trazem luz aos olhos. É interessante que Jesus ensinou essa mesma verdade, de maneira um pouco mais ampla, mostrando sobre a prudência de seguir os ensinos de Deus e a imprudência de ignorar esses ensinos. Alguns de vocês se lembram dessa parábola, parábola do construtor sábio e do construtor tolo, Lucas capítulo 6, e ele começa assim: Jesus está no meio do povo, dando várias instruções, e em determinado momento ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele está conversando, ou ele está pregando para pessoas que reconhecem, entre aspas, que ele é Senhor, que reconhecem que ele é o Filho de Deus. E ele faz essa pergunta. É uma pergunta que cabe a cada um de nós, não é verdade? É como se ele estivesse falando conosco. Nós chamamos Jesus de Senhor e Salvador? Então a pergunta cabe para nós. Então, por que me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? O termo Senhor escolhido aqui, a Bíblia usa dois termos. Aqui foi escolhido um que mostra a autoridade de Jesus, que Jesus tem uma autoridade divina. É uma palavra usada para um ser que detém controle sobre outras pessoas, que tem o poder de decidir sobre a vida de outras pessoas. Então, enfatiza que Jesus está dizendo: vocês precisam me obedecer, porque eu realmente sou o Senhor. E aquilo que eu estou ensinando para vocês é o melhor e é a verdade. E agora ele fala a respeito da obediência necessária. E ele mostra o perigo da desobediência e a bênção da obediência. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Nós somos pessoas desse jeito? Somos pessoas que viemos até Jesus reconhecendo Ele como Salvador, mas também como Senhor? Eu estava meditando, e aí eu lembrei, várias mensagens a respeito do nosso comportamento, usando como ilustração a vestimenta, várias mensagens que nós estamos estudando sobre a palavra de Deus e o relacionamento que nós temos que ter com a palavra de Deus, e vem a pergunta: isso mudou o seu comportamento em alguma coisa? Porque se não mudou nada, ou você é perfeito, ou o que eu preguei não é bíblico. Não é? Mudou em alguma coisa? Aperfeiçoou alguma área da sua vida? É o que Jesus está perguntando aqui. Na minha vida mudou alguma coisa? Eu não conheço a vida de vocês, eu posso fazer a pergunta com tranquilidade. O que tem melhorado ao longo desses 3 meses? Sobre comportamento e sobre relacionamento com a palavra. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Não vou pregar sobre esse texto, mas saiba que Deus determinou na sua soberania que na sua vida e na minha vida virão tribulações. Vai vir. O seu relacionamento com a palavra é que vai dizer, os efeitos que a Bíblia tem tido na sua vida, emocionalmente e também através das ações. A palavra de Deus garante para nós estabilidade mental e emocional,
diante das lutas. Elas virão. Por outro lado, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então Jesus está afirmando que o senhorio dele, que as ordens dele, que tudo o que vem na palavra de Deus para nós, não é um senhorio perverso. Seus ensinos não é um mero capricho da parte de Deus. Olha, vocês têm que me obedecer porque eu sou Deus e ponto final. Não é assim que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu amo vocês do fundo do meu coração e eu criei vocês para serem meus filhos. E como um pai, eu preciso instruir vocês daquilo que é melhor para vocês. Eu não estou tirando um doce da boca de criança. Quando eu digo para você parar de fazer coisas que vocês gostam, é porque aquilo faz mal. E quando eu mando vocês fazerem coisas que vocês não gostam, é porque aquilo faz bem. E isso é uma realidade, porque ainda existe dentro de nós uma velha natureza. Um lado nosso que ainda desconfia das excelentes intenções de Deus para conosco. E é por isso que a palavra de Deus tem tantas instruções repetidas sobre aquilo que ela é, o valor dela, a importância dela na nossa vida e a importância da gente ser ouvinte, sim, mas também praticante. Todos os mandamentos da Bíblia devem ser seguidos e obedecidos, por quê? Porque são mandamentos de prudência, nos livra de perigos, nos livra de uma vida desgraçada. É isso que ele está dizendo aqui. Quem dá de ombros para a palavra de Deus, para os ensinos de Deus, vai se tornar uma pessoa vulnerável a todo tipo de prejuízo. Prejuízo físico, mental, emocional, financeiro, relacional, tudo que se refere à vida humana. Você está se expondo ao perigo e o perigo vai chegar, porque a Bíblia diz que vai chegar. O termo hebraico aqui, traduzido por mandamento, é usado nesse salmo para enfatizar que é uma grande imprudência, uma loucura, deixar de seguir qualquer mandamento ou instrução de Deus. Assim como é loucura construir uma casa sobre qualquer terreno sem alicerce. Ou, em outras palavras, é uma grande bênção, é uma grande sabedoria, é a melhor decisão que nós podemos tomar, seguir as instruções de Deus ao pé da letra. Porém, é importante que nós reconheçamos que você e eu também, perdemos a capacidade de saber o que é certo e errado. Por isso, a gente precisa ir para os mandamentos. Os mandamentos é que vai educar a nossa mente e o nosso coração, que vai nos convencer. Para saber o que é certo e errado, você não tem que consultar nada além da palavra de Deus. Ela é absoluta e suficiente em relação a isso. E é dessa maneira que a gente vai ser uma pessoa saudável. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Então nós temos aqui um adjetivo que acompanha a palavra mandamentos. Essa palavra significa, ou seus sinônimos são, claro, limpo, puro e sincero. Tudo isso está incluído nessa palavra. Provérbios, por exemplo, repete isso de maneira mais ampla. Olha o que ele diz: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida. Por isso que ela é clara, por isso que ela é limpa. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Nenhuma delas quer tirar o seu prazer de viver. Pelo contrário, ele quer que você tenha prazer em viver, mas o prazer só vem quando eu obedeço a palavra de Deus. Para que os que têm discernimento são todas claras. Não é claro para todo mundo. Tem gente que vai ler a Bíblia e não vai entender nada, porque não recebeu o discernimento, que é o dom do Espírito Santo, para ler a Bíblia e entendê-la e aceitá-la. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas,
para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Você acredita nisso? Nada. É impressionante. Vocês sabem que eu, Maurício e outros aqui estão atuando na área de aconselhamento bíblico. Mas é interessante, a gente fala algo que é da Bíblia, aí a pessoa diz, olha, mas aquela pessoa me disse isso. Olha, mas eu fui conversar com uma outra pessoa e disse isso. Tá bom. E a Bíblia? Nenhuma delas chega e fala para mim, peraí, mas você está interpretando errado esse texto. Eles não dizem isso. Eles dizem, olha, mas tal pastor disse isso, mas tal igreja faz isso. Mas... Eu digo, e daí? O problema é o que a Bíblia diz. Nada que vocês possam desejar se compara à Bíblia. Então, nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Límpido significa clareza. Os mandamentos do Senhor são claros, isso é, fácil de entender e de seguir. É lógico, para os salvos, para aqueles que Deus deu o Espírito Santo. Os mandamentos do Senhor não são confusos, nem tem dupla interpretação. É isso que esse texto está dizendo. Provérbios, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para quem tem discernimento, todas são claras. Isso é, para quem quer realmente entender a palavra de Deus. E para isso precisa, lembra, nós já falamos, precisa ser humilde, você tem que se livrar de todos os seus conceitos e preconceitos. Você tem que ser como uma criança realmente. Bom, eu não sei de nada, vamos ver o que a Bíblia diz. Entende? Para você se livrar, né? Durante algum tempo, eu e o Maurício temos nos reunido com o Rômulo para discernir a vontade de Deus em relação à IBV. E a nossa oração é, Deus, nos livra dos nossos conceitos. Né? Nós conhecemos a Bíblia, mas pedindo para Deus, Deus, sabe, nós somos seres humanos, nós temos tendências, nós temos desejos, né? Nós temos uma dose de orgulho, e a gente ora assim, Deus, livra a gente de tudo isso, ajuda a gente a focar na Tua Palavra. E é assim que nós temos que fazer em cada área da nossa vida, nos relacionamentos, em tomar decisões na vida profissional, não importa, você tem que conseguir se livrar. Por quê? Porque às vezes os nossos desejos corrompem a nossa maneira de ler a palavra de Deus. Ainda faço o que faço porque quero o que quero. Faço o que faço porque quero muito. Logo sinto o que sinto porque eu faço o que faço. Temos que lembrar disso sempre. O nosso coração está sempre querendo nos enganar. Então, a palavra de Deus, ela é pura. Por isso que a gente tem que ir para ela e fazer uma boa interpretação. Observem a clareza, por exemplo, dos mandamentos de Deus nesse texto de Provérbios. Escolhi alguns, porque está no contexto. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Alguma dúvida? Que outra interpretação existe para uma frase dessa? É claro? Então, se você vai para a Bíblia, achando que você já sabe a resposta, você já sabe aos seus próprios olhos. Você pode até citar versículo, você já está indo com a Bíblia na Bíblia errada. Deus, é o seguinte, ó, eu tenho os versículos, eu já aprendi muita coisa, mas agora estou de novo diante da Tua Palavra. Me ensina. Confirma ou apaga. Pode ser que eu tenha interpretado errado. Entende? Mas está aqui claro, né? Não seja sábio aos próprios olhos, não tem dúvida nenhuma. Tema o Senhor, é o mandamento, e evite o mal. É bem claro isso para você? Alguém tem dupla interpretação disso? Honre o Senhor com os seus recursos. Alguém tem dúvida? É claro? Cabe aqui uma dupla interpretação? Quais? Escolher. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Alguma dúvida? Isso é claro? Vocês entendem? Quando a gente pega o mandamento do Senhor, ele é puro, ele é limpo. Nós vivemos numa sociedade onde o convívio comum é na base do quê? No meio termo, na insinceridade, meias verdades,
As leis humanas são confusas, incoerentes e algumas até perversas. Por exemplo, hoje, numa sala de aula, é interessante, numa sala de aula, pode ser falado que um menino e uma menina pode escolher, entre aspas, o que ele quer ser. Menino, menina, seja lá o que for, os dois. Mas nós não podemos abrir a Bíblia nem para dizer que é uma teoria, nem para dizer que é uma hipótese. Não é interessante isso? Não se pode. Isso é lei. Em alguns lugares já é. Aqui no Brasil, querem tornar isso uma lei. Entende? Mas a palavra de Deus não tem isso. Em nenhuma área da vida. É muito importante que a gente acredite. São límpidos. É algo muito claro. Precisamos só ter o coração, entre aspas, pronto para obedecer, né? E se submeter. Límpidos também significa pureza, sinceridade, sem mistura, algo que é dado para nós com excelente intenção. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Provérbios capítulo 8, versículo 8. Os mandamentos do Senhor sempre são bem intencionados, sempre visa a melhor qualidade de vida para quem segue. Nesse texto que tem os mandamentos, olha que coisa interessante, tem os mandamentos claros e tem também as bênçãos, de maneira clara. Por exemplo, diz lá, né, que a Bíblia produz saúde ao corpo e vigor para os ossos. Tem doença sim, porque muitas das pessoas desobedecem à Bíblia. Muitas enfermidades reais que o homem e a mulher, que o ser humano experimenta, é por desobediência às Escrituras. Eu não sou médico, há uns 20 anos atrás, estudando o livro de Tiago, eu li um livro na qual um determinado grupo de médicos, não sei se é verdade, depois vocês podem, mas ele afirmava o seguinte, de 70% a 80% das enfermidades são provocadas por causa do pecado. As pessoas pecam e agora tem que lidar com culpa, tem que lidar com aqueles sentimentos negativos, tem que lidar com medo, tem que lidar com preocupação daquilo que fizeram, e isso provoca enfermidade física no corpo. Se é verdade o que eles estão dizendo da porcentagem, eu não sei, nem me interessa muito, porque a Bíblia afirma que é saúde, sim, para o corpo e vigor. É uma questão de acreditar. Não está afirmando que todas as enfermidades é por desobediência das Escrituras, porque tem Gênesis 3, aquela desobediência que faz com que todos nós cheguemos ao caixão caso a trombeta não toque antes. E só vai chegar no caixão porque vai vir enfermidade natural, vamos assim dizer, da velha natureza, mas não de algo que você tem praticado e não abandonado. Por exemplo, para quem é fiel em relação aos recursos financeiros, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ah, isso aí é o Antigo Testamento, não é? Não, vai para Gálatas 6 que fala a mesma coisa. É claro, alguém tem dúvida de que Deus vai suprir as necessidades, até dando mais do que precisa? Está na Bíblia. Aí continua, quem seguir a lei, temos aí vida longa, honra, paz, e termina, você vai ser abençoado. Isso é claro, é uma questão de fé. É uma questão de eu acreditar no que Deus diz ou de não acreditar. Não dá para fugir disso. E nós recebemos tanta informação externa, imagine quanto tempo você fica ou acaba ficando à mercê de informações extra-bíblicas. E quanto tempo a gente gasta com a Bíblia? A gente é massificado com um monte de inverdade, né? E às vezes nós não temos ou não separamos um tempo diário com a palavra para a gente aprender a combater essas inverdades. O mandamento do Senhor, todos eles têm como objetivo nos livrar dos perigos e dos dissabores
que o pecado causa, que a desobediência a Deus, a qualquer mandamento causa. Os mandamentos do Senhor têm como objetivo não nos deixarmos enganar pelas mentiras. Adão e Eva foram enganados por uma mentira e deu no que deu. Os mandamentos do Senhor não têm como objetivo nos enganar, nos impedir de desfrutar as coisas boas da vida. Não é esse o objetivo, não. Pelo contrário, os mandamentos do Senhor, Ele quer nos ensinar aquilo que é realmente bom, aquilo que é realmente saudável. E temos que encarar a Bíblia dessa forma. Deus nos deu os seus mandamentos com pureza de intenção, desejando sinceramente o nosso bem. Eu quero enfatizar isso. Olha Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Cada mandamento do Senhor tem esse objetivo, quer cumprir esse objetivo. Quando você desobedece qualquer um deles, ou distorce qualquer um deles, vai acontecer o contrário com você, no mínimo naquela área em que você distorceu. Por que eu digo no mínimo? Porque aquele que não é fiel no pouco não vai ser no muito. Isso é, você vai começar agora a negociar outros princípios na sua vida que antes você estava firme, porque você abriu mão ou abriu brecha propositadamente de uma determinada área na sua vida. Deus tem excelentes intenções para o ser humano. Olha o que ele escreveu em Isaías 48, 17 a 19. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que deve ir. Se tão somente você tivesse, possibilidade, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como são numerosos os grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Entende? Promessa. Se vocês teriam... Ele está falando para um povo que recebeu todas as instruções de Deus, que falhou vez após vez, e Deus foi misericordioso, foi protelando, entre aspas, né, a disciplina, e mostrando amor. E Deus chegou no determinado momento e diz, bom, agora acabou. E Ele diz, se vocês tivessem, vocês não acreditaram em mim. Eu tenho que perguntar, será que existe alguma área na nossa vida que a gente não está acreditando exatamente como Deus ensinou? Temos que avaliar. É para isso que nós existimos. Nós existimos aqui para sermos transformados à imagem de Jesus. Pensar, sentir, falar e agir como Jesus. É para isso que a gente se reúne aqui. Nas mensagens anteriores, eu afirmei que uma das finalidades de Deus ter nos dado a sua lei é para criar uma sociedade que reflita a imagem dele, que reflita o caráter dele. É por isso que Deus, uma das finalidades de Deus ter nos dado a lei. E a igreja hoje, lembra o significado de igreja? Os tirado para fora. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, vivemos de maneira diferente do mundo. Entende? A gente só vai fazer isso quando a gente segue as instruções de Deus. Deus deu a lei para que tivesse uma sociedade justa, uma sociedade segura e, consequentemente, próspera. A igreja tem que ser esse tipo de sociedade. Por exemplo, quando eu olho para a nossa comunidade, eu não posso negar que eu vejo Deus nos abençoando ricamente. Nós temos que ligar, eu tenho que ligar, que essa bênção tem a ver com o esforço da comunidade em obedecer a Deus. Mas eu sei, e a própria Bíblia diz que nós não somos perfeitos, então eu estou aqui para empurrar a gente ainda, eu junto com vocês, mais para frente.
Entende? É por isso que nós temos a lei de Deus. Vamos perseverar, vamos fazer os ajustes que ainda são necessários, porque existem. Ninguém é perfeito, né? De todos vocês, eu sei que eu sou o mais imperfeito, porque eu conheço muito bem a minha vida. Os mandamentos de Deus revelam, irmãos, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, as suas excelentes intenções para com a humanidade, mas também a sua justiça. Por isso, a Bíblia afirma: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é porque você foi escolhido a dedo por Ele para fazer parte da família dEle e do povo dEle. E juntamente com isso Ele deu para você e para mim capacidade de ir para a Bíblia, entender e desejar seguir, e suar para seguir, porque tem um lado nosso que não quer. Onde os mandamentos do Senhor são aceitos, vai ter qualidade de vida, ou individual, ou familiar e até coletiva. Aonde os mandamentos do Senhor são rejeitados, vai prosperar o caos, vai prosperar a injustiça, vai prosperar a perversidade, vai prosperar o sofrimento. E não somente o Brasil, o mundo está assim. Não é somente o Brasil, não. Se você pega o noticiário, né, o mundo vai, cada país está indo de mal a pior. Entende? O resultado de agir errado é injustiça, sofrimento. Por quê? Ofende a Deus e prejudica as pessoas. Por isso que Ele nos deu os seus mandamentos. Por isso que a Bíblia ensina. Houve uma época que Israel plantou vento e diz: agora vocês vão colher tempestade. O Antigo Testamento ensina isso. Você precisa dos mandamentos de Deus para ver a si mesmo como você realmente é, o que deve ser e como ser transformado. Agora, irmãos, eu coloquei o termo você aí para causar impacto, porque eu também preciso. Entende? Só que é o seguinte: Deus já falou comigo durante a semana. Agora Deus está me usando para falar com vocês. Você, cada um de vocês, precisam dos mandamentos de Deus para ver a si mesmo como realmente é ainda hoje. Pierre, eu já sou salvo. Tá bom, você é salvo. Então você é um pecador salvo. Então aí você precisa se ver como ainda um pecador salvo. Você não é um perfeito salvo. Que deve ser santo. Você tem que ser perfeito. E você precisa saber o que a Bíblia ensina para você continuar nesse processo de transformação. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Ele está falando de um benefício dos mandamentos de Deus e é resumido nessa afirmação: trazem luz aos olhos. Trazer luz aos olhos está relacionado a ser límpido, porque significa aclarar, limpar. Os mandamentos do Senhor têm como objetivo tirar a sujeira do seu coração, do meu coração, e colocar no lugar da sujeira bom perfume de Cristo. Andar com sabedoria, justiça. Essa é a finalidade da lei do Senhor. Tirar a sujeira do nosso coração e limpando. E vai limpando. E vai limpando. Trazem luz aos olhos significa que os mandamentos do Senhor vai nos capacitar a vermos nós mesmos e a ver as circunstâncias, agora autoconfrontação, do ponto de vista de Deus. É isso que os mandamentos fazem. Fazem com que a gente enxergue a si mesmo, enxergue as pessoas ao nosso redor, enxergue cada circunstância e o mundo como Deus vê. E quando a gente enxerga tudo isso como Deus vê,
Nós vamos para a palavra de Deus e nós encontramos esperança. Encontramos uma resposta, encontramos uma solução. E aí, faxina. E aí, os resultados de uma casa limpa, perfumada, cheirosa. Tenho mais coisas para falar a respeito disso. Vai ficar para depois. Não é domingo que vem, porque domingo que vem é um domingo especial, não é? Domingo que vem nós vamos ver os nossos jovens junto com os adolescentes dirigindo o culto, orem por isso, né? Mas depois nós vamos continuar nessa mensagem. Mas, irmãos, a pergunta permanece: como você tem se empenhado para conhecer a palavra de Deus, para seguir a palavra de Deus, para não se desviar dela? Quando você está ouvindo, hoje você ouviu uma mensagem, vai ouvir também do Maurício. Semana passada você ouviu, né? Uma vez o Maurício falou para nós assim: devocional sem aplicação é auto-engano. Isso se aplica a tudo. Acabo de ouvir uma mensagem, bom, o que eu vou fazer com isso? Se você não sabe o que fazer, você está se enganando. Você tem que sair daqui pelo menos dizendo: bom, preciso mudar nisso, ou preciso me esforçar para continuar do jeito que estou em algumas áreas, ou você vai dizer: não, mas eu preciso ainda dar uma melhorada. E para melhorar, nossa, eu vou ter que parar de fazer aquilo outro. É assim que funciona a vida cristã. Então, que Deus possa, na sua misericórdia e na sua bondade, aplicar aquilo que a gente acabou de ouvir no coração de cada um de nós, conforme a situação que a gente está enfrentando, conforme as lutas que nós estamos lutando. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse povo, ó Pai querido, que tem sido fiel, vindo aqui, ouvindo, prestando atenção, com os olhos atentos, ó Pai. A minha oração é que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, que é transformar o nosso coração, ó Pai querido, nos convencer, ó Pai querido, e aí sim, nós aplicarmos também a nossa vontade, a nossa determinação, e assim caminharmos juntos nos planos que o Senhor já tem para nós, que é de bênção, ó Pai querido. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Intervalo, irmãos.